Fala pessoal, bem-vindo ao Pocá Podcast, o seu podcast de todas as coisas. Tá contando, Diegão? Mais um, rapaz, perdi a conta agora, hein? Qual é que é? 18º. 18º? Acertei, diretor. Acertou ou errou, diretor? Certinho, né? Ah, garoto. Merece um brinde, peraí. Merece um brinde, hein? Não, vou brindar com ela, porque ela tá na água. Não, Vamos chegar nela. Vamos E chegar hoje nela. nós vamos falar de temas que a sociedade gosta de ouvir, mas muitas vezes não gosta de perguntar. Sabia disso? Tem vergonha. Mas hoje tem tabu não, o programa é exatamente pra isso. Meu amigo, não é todo mundo que senta daquele jeito, né? E aqui, ela vende curso de como sentar. Eu fiquei hoje abismado quando eu vi a biografia dessa mulher. E olha que eu estudei um pouquinho, tá? Ele tá no 2.0 já. Já? Nossa, mãe. Imagina o 3.0. Imagina, como é que vai Nossa, estar. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aqueles que nos ajudam, né? Os nossos patrocinadores. Começar aí com o Magazine Grande Rio, que continua realizando sonhos. Rapaz, você viu onde o homem tá? Não vi Tem não. Manaus pescando. Ah, eu vi. Um abraço, Carlinhos. Pegou um peixe lá na história do pescador, não. Será? Né? Será que é só pra foto? Aí, Carlinhos, depois você comenta com a gente se foi, se não foi, tá? E aqui, Mandar um abraço também pra Johnny do Chalé, que sempre tá ajudando a gente aí. um abraço, Johnny. Tem mais gente. Tem. Você tá vestido de que hoje? Eu tô vestido de que joia, né, pai? Ah, eu também tô. Que joia, homem. Nós vamos dar o pontapé Vim inicial combinando com a nossa convidada. Ela tá magnífica, Ela tá? tá Ela tá diferenciada. de verde mais que bandeira. E Daqui a cabelo? pouco vocês vão saber quem é. Eu tô falando dela que é psicóloga, sexóloga. E ó, não pode negar, Diegão, que ela é influenciadora digital, Também. com quase 700 mil seguidores em suas redes sociais. A mulher tá daquele jeito. A mulher mata pau no Hotmart, filho. É. Uhum. Eu tô falando de Bia Rangel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Meia hora depois, né, Bia? Não, que isso. Muito obrigada, galera. Agora vamos Pelo brindar? convite. brindar. Brindar na água. Tinha que ter um brinde aqui Não, melhor, gente, hein? tá ótimo. Segura essa mulher. Bia, satisfação enorme ter você aqui no Pocá Podcast, o maior podcast do Espírito Santo. Eu agradeço pelo Sabemos que você não é capixaba, mas tem um coração aqui, né? Conta um pouquinho pra gente. Nasceu no norte ali, Fluminense, do Rio, veio pra Vitória. Conta pra gente um pouquinho disso aí. convite. Eu nasci no interior do Rio, em Campos de Goytacazes. Olha. Campos é top. Campos é nosso Campos vizinho. a galera vem bastante pra cá, né? Passar verão. Muito. Já vim passar muito verão da minha vida aqui também. E aí, a minha ideia agora que eu trabalho com digital é estar um ano em cada estado. E aí, esse ano eu vim pra cá, tô apaixonada, né? Não tem como se apaixonar por Guarapari. Aqui, de fato, é um lugar fantástico, assim. Eu sou apaixonado também. Ela mora de frente pro mar ali, eu acho. Aham. Não tem como, né? Na praia do morro de frente pro mar. Aí coisa não tem linda. jeito, não. Foi por isso que eu vim pra cá, na real. Porque eu fiquei apaixonada pelo apartamento. Mas você chegou aí pra Vitória, pra capital? Não, Você veio direto pra Guarapari? vim direto pra Guarapari. E foi o primeiro apartamento que eu entrei, foi o meu. E eu falei, não, eu vou ficar nesse apartamento pelo menos um ano da minha vida. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ninguém é mentira. Quer dizer, daqui a um ano. Eu acho que vai ficar mais de um ano. Ih, tá todo mundo falando Quem isso. bebe da água de Guarapari não quer saber de outro lugar. E conheço vários casos assim. É difícil. Mas a sua rotina de viagem é muito extensa, né, Bi? Conta um pouquinho. Eu fico mais viajando que aqui o digital ele proporciona isso pra gente, né? Então sempre tá tendo evento, ou podcast também, geralmente é em São Paulo. Então cursos geralmente em São Paulo também. Nós vamos falar porque essa mulher é multifuncional, assim, Diegão. Ela faz tudo, né? Ela ensina, ela dá mentoria, ela tem os cursos, psicóloga, sexóloga, inclusive os temas polêmicos. Vai chegar uma caixinha nova aqui no Pocá Podcast yoga, hoje, hein? Faz um monte de coisa. Hã? Faz yoga, faz um monte de coisa. Faz tudo, né? Nós vamos saber um pouco mais da história dessa mulher que veio lá do Rio de Janeiro e tá causando em todo o Brasil, empoderando muitas mulheres também, dando muitas dicas de sexo, tá? Então fica conosco aí que esse podcast hoje promete, Diegão. Vamos focar tudo. Focar tudo. Bia, quantos anos? 28. Ela falou 28, assim, 28 só. Sou novinha, né? Não, é porque quantos anos vocês me dariam? Vamos, E aí, gente, não é tão difícil. Não é tão difícil, não. 25. É, uns 23, eu acho. 24, É isso, a galera acha que eu sou bem novinha, mas aí já tem um negócio de experiência mais na bagagem aí, né? É. Você fez a faculdade na UFS? Fiz faculdade na UF, em Na Campos. UF, aham. Eu fiz psicologia. E aí depois eu trabalhei com dança. Fiquei um tempo trabalhando com dança. E aí, em paralelo, fazendo a pós-graduação em sexologia, né? E aí, agora eu tô com digital só.
Lá tive que largar Ela fala só, mas não sabe a correria que é. Pois é. Ela ficou uns 10 minutos com o celular na mão ali, agora há pouco, tentando fazer uns stories e não conseguiu, Diegão. Fazer história eu vejo você fazendo também. É brabo, né? Não é nem que isso aí não me pertence, não. Como é que é pra vocês a rede social? Então. Vocês gostam de trabalhar com rede social? Metade da minha vida tá ali, né? Eu gosto. Quando a gente trabalha com isso, facilita bastante. Né? E quando começou sua vida no digital, assim, efetivamente? Eu tenho Instagram, não nesse formato, né? Mas eu tenho há uns 6 anos, assim. A minha conta é bem antiga. Eu acho que é por isso que ela nunca caiu, porque ela é bem antiga. Porque eu tomo um monte de advertência ali. E aí eu comecei como maratonista. Então eu compartilhava meus treinos. E a galera começou a acompanhar, começou a dar muito certo. E eu fiquei com 60 mil seguidores por um tempão, assim. A galera acompanhava, eu compartilhava minha vida. E depois eu fui pra dança também, fui dançarina, professora de dança. E aí já trabalhava com digital, não foi tudo tão novo pra mim. Só que aí teve a pandemia, né? Eu já tava trabalhando no famosa digital. Pandemia, né? Tantas vidas antes e tantas depois, né? Antes São tantas depois histórias, né, da todo pandemia. mundo que vem aqui fala um pouco assim do antes e depois pandemia. Da pandemia. Antes e depois. O antes e depois da pandemia. Marcou muito. E aí na pandemia eu já estava trabalhando com psicologia, também voltado para cursos digitais e tudo mais. E foi quando eu tive coragem de falar sobre a parte da sexologia no digital. Porque antes eu usava mais para as mentorias, uma parada mais sem ninguém saber, só as pessoas mais próximas. Porque tem que ter coragem para falar sobre ser mulher e falar de sexo na internet. Não, isso é muito importante. Fácil, não. Tem que estar... E quando você descobriu essa vertente da psicologia dentro da área da sexologia, assim? Na faculdade, porque eu tive a minha primeira vez, a minha experiência sexual com 18, 19 anos. É tarde, né, pra galera, assim. A galera geralmente é um pouco mais precoce, assim. O Sony, por exemplo, tem 2 meses que perdeu a virgindade, não é isso, Sony? Tem 2 meses, foi maravilhoso. Você tem quantos anos? É sério isso? Tenho 23. Não, é sério? Não. Ah, droga, eu tava super aberto pra conversar com você, cara. Já ia pegar um relato de vida aqui, né? Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Na verdade foi com 11 anos. Ai. Não, galera, calma aí. Vai devagar. E aí... me perdi. Bacana. Não tô bebendo, galera. Ainda. Daqui a pouco tem a caixinha. Pronto, lembrei. E aí, eu nunca tinha tido uma experiência sexual, e quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu achava que era a verdade absoluta, assim, artigo científico no céu e na terra. Ali tava tudo que eu precisava saber. Aí eu falei, vou começar a estudar sobre sexo. Aonde? Lendo artigo científico. Aprendi o quê? Nada. Mas me deu essa base pra hoje em dia ter respaldo, né? Falar cientificamente sobre. E foi aflorando essa vontade em mim. De falar de uma maneira que as pessoas conseguem entender. Sim. Né? Tem muito profissional também que trabalha com rede social e que é sexólogo ou psicólogo, mas que fala como se estivesse falando para profissionais. Fala que o pessoal não quer ouvir, na verdade. Não Você é de uma fala maneira do direta, jeito né? que o pessoal quer ouvir. E o que as pessoas querem saber também, sim. sabe? Bem abertamente. Então, desde essa época eu já estudava, então, pra mim mesmo. E aí agora eu trouxe, agora não, né? Já tem uns 2, 3 anos que eu trouxe pra rede social. Nós vamos falar de sexo hoje, nós vamos falar de muita coisa aqui. Vocês nem imaginam não, tá? Então acompanhe esse podcast até o final. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Até porque Diegão preparou umas perguntas ali que eu vou te contar, hein? Não sou eu não, quem perguntou foi o público. Eu já falei que não pode. Não, brincadeira, pode perguntar. Pode. O que seus pais acham, assim, da sua profissão? E eu vi que sua mãe é muito presente lá na sua rede social, sempre que você pode, você traz pra interagir e tal. Como é que é esse convívio, assim? É bem ruim, na verdade. Não. Mas essa é a resposta que todo mundo espera. Essa é a resposta que todo mundo espera, que é cagada. Mas não, a nossa relação Deu um corte, tá? A nossa relação é muito boa. E minha mãe, ela sempre foi uma mulher assim, também, à frente do tempo dela. Então, ela era bem disruptiva. Você é filha única, né? Sou. Então, na verdade, as pessoas elas se perguntam se os meus pais, o que os meus pais acham, porque a família ela é bem conservadora, né, na maioria das vezes. Só que a minha família ela é diferente, assim, sempre foi. Então, pra mim é normal, eu não sei como seria ter essa repressão. E de fato é normal, né? Você só abre um tema que é pouco conversado, assim, vamos dizer, em um tempo em que não existia a internet. Hoje as coisas se abrem e você tem
uma aproximação muito próxima da sexualidade para dizer, porque você é formada no assunto, tem autoridade para falar também. E as pessoas, no fundo, gostam de ouvir sobre isso. Né? Eu estava estudando exatamente hoje para essa entrevista. 83% das pessoas amam assuntos relacionados ao sexo. Olha só. E isso quando coloca carro, perfume, roupa e bota lá tema sexo, 83% das pesquisas no Google é sobre sexo. Então você percebe que a pessoa tira algumas dúvidas através de uma simples pesquisa. Agora eu tô no caminho. Você viu o que ela fez? Boba nem nada, boba nem nada. Aí vem sentada 3.0. Não, vem outra coisa, mas guarda aí. Arrasta. Você viu o que ela falou? Guarda aí, Rossônia. Pra ser, assim, que você é tudo que você vem se tornando, na verdade, porque a vida da gente é etapa, nós nunca chegamos onde nós precisamos, né? Você precisou romper alguma coisa racional na sua vida ou foi tudo muito natural? Nossa, não, eu rompi muitas coisas. Hoje em dia eu dou, além dos cursos de mentoria também, né? Só abre 2 vezes por ano, mas eu tenho esse contato, que hoje em dia eu não consigo dar conta de ter esse contato individual com muita gente. Sim. Graças a Deus. Ainda bem, que bom. E aí eu vejo que muitas dores que as minhas mentoradas têm eu já tive. Então, eu já tive questões com o corpo, inseguranças com o corpo muito grandes. Eu já transei de sutiã, por exemplo, ou de blusa, porque eu não me sentia confortável nem à vontade. E aí eu tive um relacionamento, a primeira pessoa que eu dei, comecei a namorar, 4 anos de namoro, e aí depois... E aí, como é que eu me relacionava com outras pessoas? Já pensei só no prazer do cara e não pensava no meu prazer, não sabia como ter prazer. Então, eu tive que romper praticamente todas as barreiras que as minhas alunas conversam comigo, assim. Eu acho que isso é bom, porque eu passei pelo que elas passaram. Já é mais fácil de lidar do que às vezes ela traz uma insegurança e eu falo... Tem gente que só vê o caminho, mas tem gente que passa por ele, né? Então tem uma diferença muito grande. Gente, ele é poético, né? Já viu. Ele fala assim. Fala, povo! Fala, meu povo! Então, assim, é bom ouvir isso de você, porque traz para as pessoas uma realidade que talvez ela esteja vivendo ou vendo o nosso podcast hoje, né? Que você não simplesmente se tornou de uma hora para outra uma pessoa que veio passando as fases, os choros da madrugada, as decepções amorosas. Conta um pouquinho pra gente. Eu posso perguntar pra vocês também, com quantos anos vocês tiveram a primeira vez de vocês? Eu com 7, porque a minha babá me pegou em casa e minha mãe pegou minha babá fazendo isso comigo. Com e como é que 7 foi anos. Isso pra você? Na verdade, eu não lembro, né? Ficamos por aqui, foi muito bom. Todas as Finalizamos o podcast por aqui. Você nunca me contou isso. Então, assim, minha mãe pegou de pau a babá na época. Por isso que você é um tarado. E isso depois, assim, teve que ser trabalhado e tal, mas eu de fato não lembro exatamente como foi. Não lembro dela gritando, minha mãe dando uma vassourada nela. Mas passei por isso, por exemplo. E qual repercussão isso trouxe pra sua vida sexual? Eu acho que um autocuidado. Eu acho que eu tenho um autocuidado muito grande hoje com aquilo que de fato né? Para transformar a vida das pessoas em algo natural. Porque tem muita gente que se prende. Eu vivi muito tempo também dentro da igreja. Né? As pessoas se prendem muito com essa questão sexual e se perde um pouco nessa questão religiosa e deixa passar por muita coisa na vida. E eu não, eu me soltei um pouco mais. Depois tive a minha filha com 26 anos de idade e graças a Deus tô vivendo minha vida. Mas enfim. Por ter tocado num assunto tão delicado, do nada. Não, mas é porque ela tá dando uma de psicóloga agora. Ela tá querendo, né? Saber por quê, como. E você, Diegão? Quanto tempo foi? Eu sou virgem ainda, né? Mas aí, vocês já perceberam que eu não uso a palavra virgindade? Porque virgindade é uma construção social. Aí, tá Não, vendo? eu sou virgem porque é do meu signo. Signo, adoro. Meu ascendente em virgem. Eu sou virgem. Mas eu perdi minha virgindade com 15 anos. Foi ruim pra caralho. Mas eu perdi com 15 anos. Na praia, cheio de areia. Gente Não do é céu. bom, não é Usou bom. camisinha? Não. Pois é. Essa juventude precisa de educação sexual. Eu tô focando o microfone, galera. Do som deve me amar. Pois Mas é. a gente precisa falar bastante também sobre educação sexual para adolescente, né? Não é o meu trabalho, eu falo para adultos.
Mas precisa de uma conscientização maior, porque eu também fiz tudo errado. Tô falando aqui pra você, eu fiz tudo errado. Se eu pudesse, teria feito muito mais Vamos voltar lá na sua faculdade de psicologia. A pessoa entra dentro da faculdade pensando uma coisa e sai de lá com a mente totalmente voltada à outra? Nossa, total. Até porque 5 anos fazendo um negócio, né? 5 anos a gente já muda como ser humano. Dentro da faculdade, eu só decidi, por exemplo, a minha linha teórica, porque eu trabalhei com psicologia no início, hoje em dia eu não atuo mais, né, como psicóloga. Eu só decidi minha linha teórica, tipo, no 8º período da faculdade, por causa de uma disciplina optativa. Então, Entendi. talvez eu nem tivesse contato com aquilo. Mas, com certeza, eu tinha uma ideia sobre psicologia e na prática foi bem diferente. Totalmente diferente. Eu acredito também que as faculdades, elas não estão preparando a gente também para o mercado de trabalho. Vocês têm essa... Não, essa visão eu tenho Essa tem muito visão. tempo. Eu acredito assim, é uma outra temática. Eu acho que entra até a parte, desculpa estar falando assim, mas mais a parte financeira, pouco técnica, pouco para o mercado de trabalho e mais a financeira. Eu acho que nós temos que começar a entender um pouco melhor a educação no nosso país. Não estou falando que a pessoa entra e sai sem aprendizado, mas é muito por isso. Hoje tem faculdade à distância que você não precisa nem fazer à distância, né? Então é um negócio bem complicado. E num âmbito geral assim, eu entendi o que você quis dizer na questão da construção para você ser um excelente profissional. Eu acho que você tem que se virar depois que você acaba essa faculdade. É mais ou menos por esse caminho. Não sei se você entende dessa forma também, se com você foi dessa forma. Não, com certeza. Ninguém me ensinou a trabalhar com o que eu trabalho, né? Principalmente que eu tô na Hotmart tem um tempo também. Tem quanto tempo? 5 anos? Eu sou péssima de data. Pra ser 7 ou pra ser 3 é um pulo. Entendi. Tem memória de gato. Já é Hotmart Black? A gente não precisa falar sobre todas as coisas assim, também. Ela é. Ela é. Mas aí, com a Hotmart demorou bastante pra acontecer. Porque ninguém... As pessoas até falavam, né? Eu conheci o Érico, por exemplo, 6 em 7. Sim. Todo mundo conhece Érico. Já fiz Érico Rocha. E aí vai ter um evento dele em dezembro no Fórmula. Você vai? Não vou não. Eu acho que eu vou nesse também. Ela não perde nada, Eu Diego. não tô tendo Eu tempo sou- mais de sair Ela não daqui. perde pra nada. E aí, mesmo com isso, mesmo estudando sobre... Fiz faculdade de psicologia, fiz faculdade de marketing. Como é que eu vendo o que eu sei? E você tem que criar isso o tempo todo, né? Porque o mercado também muda, né? Vai se adaptando a isso. Você acha que as pessoas são esclarecidamente abertas ao sexo, assim? Recebem com naturalidade tudo aquilo que você posta? Cara, é muito engraçado, porque eu tive essa conversa recentemente. Eu acho que as pessoas querem o conteúdo. Às vezes elas não querem falar que elas gostam do conteúdo, mas querem acompanhar. Então tem gente que só vê, mas não segue. E entendeu? não curte, às vezes, também, né? Pra não deixar o nomezinho ali, porque aparece. Tá na Vamos surdina. comentar então? Puxa vida. É. Mas isso é fato, tá? Exatamente. E como você falou, todo mundo quer saber sobre sexo, mas nem todo mundo tem a coragem, ou enfim, a clareza, o discernimento, a vontade de estar ali no Instagram, né? E aí eu vejo que as pessoas, elas têm um olhar sobre mim nas redes sociais, e quando elas me conhecem, elas têm outro olhar sobre mim. Tipo, Pior ou outra melhor? pessoa. Não sei, isso vai depender da perspectiva da pessoa. É pior ou melhor, Rossoni? Então, tem uma pergunta. Ele primeiro não, se comprometer. Ah, nem deu tempo de conhecer ainda. Que é justamente sobre mulher tem esse tabu de falar sobre sexo e tudo mais. A gente vê homem falando muito em bar com os amigos, só que a gente vê pouco homem falando na internet. Você que tá dentro desse meio, o que você acha disso? Por quê? Tem alguma ideia? Você vê pouco homem falando na internet? Na internet, Sobre é. sexo, sim. Ah, eu conheço bastante gente que fala. Eu vejo mais mulheres do que homens. Só Foi que uma pode ser pergunta minha inteligente. percepção. Pode ter chegado pra você, né? Posso te passar uns nomes daqui a pouco. É. Não que ele queira saber, não. Longe dele, mas... 2 meses. Cara, por que os homens não estão falando sobre sexo na internet? Eu não sei se eu tenho essa visão exatamente por conhecer a galera do nicho. É um nicho, né? Eu acabo tendo acesso a eles, então tem o Ed, que tem um trabalho muito bom, tem o Dicas do Padrinho, que é o João, que também tem um trabalho muito bom. Tem uma galera aí fazendo Já barulho ouvi também. falar do Padrinho. Você já ouviu falar do Padrinho? Já ouvi falar. Da Luzinha Vermelha. Da Luzinha Vermelha. Já ouvi falar. Padrinho Meu mudou minha irmão- vida. Meu irmão- Ele acompanha sem curtir. É mais ou menos não, assim. Meu irmão
Acompanhante dele, assim. Meu irmão, eu tenho um amigo que... Eu tenho um primo. Você não está no Serginho Groisman, por favor. Não, mas é meu irmão, Maurício, ele sabe. É isso, eu vejo a galera falando sobre sexo também na internet, não é muito a minha bolha. Então eu não sei exatamente como é que eu poderia responder a sua pergunta. Assim. Mas antes de finalizar a sua resposta, explica pro pessoal de casa o que é tabu. Tem gente que não sabe o que é tabu. Cara, é tudo aquilo que as pessoas não falam. Então tem o não dito da sociedade. Eu falando pra câmera. Alô, minha produtora de conteúdo. É tudo aquilo não dito ou não aceito pela sociedade, sabe? A gente vive numa sociedade que ela é muito politicamente correta também. E a gente meio que quer seguir essas normas, esses padrões, porque a gente quer ser aceito e amado o tempo inteiro. São as duas maiores crianças brasileiras. E aí, pra gente não quebrar essa convenção socialmente aceita, a gente tem coisas que são tabus. E aí tem o sexo, né, que ele é considerado tabu. Por exemplo, a gente teve o sexo sendo controlado pela igreja por muito tempo. E aí surgiu um manual da igreja católica que falava como que você poderia fazer sexo. E era só dentro do casamento, então o sexo anal foi proibido, o oral foi proibido. E aí, hoje em dia, mesmo que isso tenha passado muito tempo, a gente ainda tem os vestígios dessa época. Que é, o que mais tem é mulher me perguntando como é que faz pra dar o cu... Eu posso falar cu? Pode falar. Tá. Como é que faz pra dar o cu sem sentir dor? Não é pra você dar o cu sem sentir dor, é pra você dar o cu sentindo prazer, sabe? Tipo, por que você tá atrelando a uma parada de dor no sexo? Não é pra você tá fazendo esse rolê assim. Então, essas desconstruções do tabu pra pessoa fazer exatamente o que ela quiser, né? Não satisfazendo só o outro, mas a si mesma, ela precisa ser aos pouquinhos, porque faz parte da sociedade politicamente correta que a gente vive. Você acha que isso vem mudando com o tempo? Com mais informação? Acho que quanto mais informação, mais as pessoas se abrem ao novo. Pelo sorriso dela. Cara, eu espero muito que sim. Mas é um trabalho de formiguinha. Eu tenho plena consciência disso. Eu tenho uma preocupação também, que é... Agora todo mundo pode falar o que quiser na internet, né? Então não necessariamente a pessoa estudou pra estar falando aquilo ali, tá falando e acabou. E aí o conhecimento, ele tá se perdendo um pouco, né? A informação tá sendo jogada de qualquer forma. Mas isso também contribui, sim, pro tabu tá sendo quebrado. A gente tá falando mais abertamente sobre sexo no podcast que eu posso falar cu, galera. Então. Cu, é tudo aqui, velho. Né, Rossoni? Não vou falar cu? Mas vamos escolher a hora de falar cu também. Que Vamos expor. O primeiro vídeo que sai do podcast. Cu. Rosca. Butico, furico. Vão dar vários nomes aqui agora. E sobre um tema, na verdade é uma palavra que traz ali com ela grandes segredos, grandes lemas, poucas descobertas, mas isso tem sido quebrado de acordo com o tempo. E você vem construindo isso. Orgasmo. Cara, mais de 50% das brasileiras, de acordo com a pesquisa da USP, não têm orgasmo. Gente, pelo amor de Deus, você já teve orgasmo pra cá? Ela respondeu, ela fez que sim. Se você não tivesse, a gente ia conversar. Porque é muita gente, cara, que não tem orgasmo. Tem a galera que ainda acredita que pra ter um orgasmo precisa sair líquido. Tem a galera que acha que teve, mas na verdade não teve. E tem a galera que teve, mas porque as pessoas ficam colocando tanta pressão, ficam falando, mas não devo ter tido. E aquele cara que depois que termina a trans... E aí, você gozou, né? E ela com certeza não, porque, né? Nossa, e ela fala que sim, né? Ai, gente, não mente. Galera, eu tô fazendo aqui um pedido pra você. Não mente, não, tá? Porra, e não pergunta também assim, não, né? Sente o clima. Pô, é horrível, cara. Cara, já Eu tava fizeram conversando com um amigo meu um tempo atrás. Tô zoando. Tô zoando. Ele falou, eu não tenho esse problema, não. Toda vez que eu termino, eu pergunto. E aí, você gozou? Eu falei, velho... Pelo amor de Deus. Não é ele não. Ele bateu no ombro, eu senti aqui indireto. Eu falo, caraca, não é possível que o cara pergunta. E tipo assim, pra ele é muito natural, né? Que ele porque senão eu vou voltar. Aí a mulher, não, eu acho que o negócio foi tão ruim. Não, claro que eu gozei, a mulher fala, né? Eu acho que é por perguntou pra esse amigo como que ele faz sexo? Não tive essa curiosidade, não. Justo. É mais uma curiosidade de mentora, né? Pra mentorada. Porque às vezes isso aí revela muito sobre a pessoa, né?
Mas já me perguntaram também se eu gostei. Se você gostou. Se eu gostei, eu acho que é melhor do que... E tem o orgasmo que ele é com o seu parceiro e tem o toque que é individual. Tem gente que não se descobriu ainda. O que você acha disso, Bi? Da galera que não se toca? Tô não pegando leve, viu? Qual o nome dele? Rossoni. Rossoni, eu tô pegando leve pra você gostar de mim. Se toque, Rossoni. Que não se masturba, povo. Não, vamos lá. Você viu o que ela fez? Vamos lá. Eu não entendi isso não. Depois É 2.0. Tu falha. Vem muito de uma construção social também, né? Uhum. Porque os caras, se você for perguntar numa rodinha de amigos, eles se masturbam. Eles se conhecem. Eles sabem, inclusive, sozinhos ou com parceiras, como que eles fazem pra chegar ao orgasmo. As mulheres, elas já têm uma criação diferente, socialmente falando, né? Na maioria das vezes. Que é pra você... Cara, inclusive, hétero quase que não tem que transar, né? Porque a mulher era criada pra ser bela recatada do lar, pra não transar, pra fechar a perna, sentar direito, ser uma boa menina. E o cara pra ser garanhão, pegadora, né? Como é que essas pessoas transam? Tá ligado? E aí vem muito dessa construção, né? De como que é a educação dela. E mulherada, se toca, cara. Eu vejo que as mulheres, elas têm uma tendência a dar mais valor pro prazer do cara do que delas. Então, eu tento falar de uma forma para que elas queiram ouvir também. Então, inclusive, quando você se tocar, você também vai melhorar o seu sexo com a outra pessoa. Porque você vai se conhecer. Quanto mais se conhece, mais você consegue ter relação com o outro de proximidade, né? Exatamente. Isso faz também com que a gente diminua esse número aí de 50% de brasileiros que não têm orgasmo. É muita gente. Metade da população, pô. Não é vergonha se tocar, mulher. Não é? Não é vergonha. Você tem namorado, Bi? Tenho não. Tenho não. Eu realmente não tenho, não. Não tem? Aquele boy lá que eu vi aqui. Não tem boy nenhum. Boy sim. São alguns aqui. Bia, e você? Quanto tempo que você fica sem orgasmo? Não dá não. Porque assim, foi o que eu falei que o padrinho mudou minha vida. Eu sempre falo abertamente sobre ele, assim. A gente bate cabeça de vez em quando, a gente discute, a gente também discute. Só que hoje eu tenho uma relação diferente com o orgasmo. Uhum. E essa parte que é um pouco polêmica, que as pessoas ficam sem entender, assim. Se tem gente que nunca teve orgasmo com um toque, o outro se ajeitou na cadeira pra ouvir. Já dizendo. A gente tá batendo palminha ali. Do nada ele acordou, né? Prepara a faca que vai dar um corte agora, vai. Tão quieto. Pra uma pessoa que não tem orgasmo se tocando nem na relação sexual, você fala pra ela que é possível ter um orgasmo meditando, fazendo yoga, sem toque, passando energia pelo corpo, orgasmo pela barriga. Então são coisas um pouco distantes da realidade da galera. Só que são coisas que hoje em dia eu vivo. Uhum. Então, eu não tenho a relação com o orgasmo só atrelado a sexo ou masturbação. Eu tenho uma relação orgástica um pouco mais... Se você fechar o olhinho aqui agora e pensar assim, você consegue. No meu caso, não quero muito. Mas se eu quisesse, eu conseguiria. Até naquela maquininha da academia, né? Isso é comum? Isso é comum? Comigo, não tanto. Agora eu tô malhando muito pesado com o personal, a gente respeita também ali a galera. Eu tô malhando com o personal, de repente tô tendo orgasmo, eu acho melhor a gente focar em outras coisas. É isso, eu tenho controle da situação ainda. Às vezes. Você se considera uma tarada? Não. 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 Você pode estar me considerando, né? Mas porque ele fez mudando a convicção, a pergunta, tá ligado? Não, eu não. Ele fez esperou. Eu não. Mas a gente entende também que tem relação por tudo aquilo que a gente produz. No seu caso, você produz um material muito direto para a internet, né? As pessoas podem associar isso, mas, de fato, existe uma distinção aí, né? Também. Existe a Bia, que é a mulher, e existe a Bia que produz o conteúdo, que por mais que ela saiba o que ela está conversando, dizendo, dá pra distinguir esses dois aí também, ou não? Não, total, principalmente porque a nossa vida é uma correria, né? A minha vida, eu acabo tendo mais libido, às vezes, ou mais vontade, porque eu falo sobre sexo o dia inteiro. Então, por mais que eu esteja trabalhando, eu tô trabalhando falando de sexo. Então, mulherada, se sua libido tá baixa... Sua libido, tudo bom? Se sua libido tá baixa, você pode pensar mais em sexo durante o seu dia também. Então, isso faz com que, né... Agora, vamos voltar aqui.
É uma Eita. coisa da minha cabeça agora. Ninguém perguntou, não, sou eu. Mentira. Lá vem, né? Quando vem, assim, o cara já sabe quem é Bia Rangel. Treme na base. O cara já sabe. Ele sabe que ele tem que passar pelo motor 2. O quê, Luciane? 3.0. Né? 3.0, que não sei o quê. Não dá medo nos caras, não? Cara, o cara que tem medo de mim, eu fico feliz que ele não se aproxime de mim. Porque é meio que uma seleção, assim. Mas eu entendo também. E eu sou bem acolhedora, como Beatriz, pessoa física. Como empresa de Como empresa da Não, rua. eu entendo, inclusive, e não é só comigo, sabe? Com muitas mulheres. Mulheres empresárias ou bem resolvidas. Eu sou empresária, além de tudo. Então, faz com que o cara fique, caraca, mas essa mulher aí, como é que eu chego nela? Será que eu chego nela? Então... Vou tomar um chá. Não tá errado. Mas com certeza, não, isso gera muita insegurança nas pessoas, sim. Só que eu sempre procuro acolher a insegurança do outro. Eu adoro conversar sobre sentimentos, sobre como a pessoa tá se sentindo desconfortável, confortável. Então, pra mim, isso é de boa. Agora, é um pouco chato também, né? Quando a pessoa acredita que ela se deslumbra um pouco. Por exemplo, o que já aconteceu comigo? Ó, bastidores, eu acho que eu nunca fiz isso. Prepara a faca que não corte. Ai, meu Deus, eu tô bebendo água, galera. Esse aqui é um oferecimento da Cachaça Coimbra, tá, pessoal? Ela é clarinha assim mesmo. Mandar um abraço lá pro seu Guilherme da Cachaça Coimbra. É a melhor Alô, seu Guilherme. Já teve um cara, por exemplo, um contatinho, que ele chegou, aí beleza, a gente não tava nem transando ainda não. Ele falou, caraca, eu tô com o Bia Rangel. Eu falei, pô, cara, é sério? Então, tipo, já acha que vai transar com o Bia Rangel. E na real, eu sou uma pessoa, né? Sou uma pessoa que tá ali igual todo mundo. Sim. Menos. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho que quebrar essa expectativa Bia de vocês. Rangel, a devoradora. Hã? Acho que dá um slogan, não dá não? Dá. Ai, Jesus amado. Joga pra essa leque. A masturbação feminina continua sendo um tabu, apesar de toda a rede social estar avançando? Bia. Com certeza. Com certeza. E tem essas questões, né? Sociais, religiosas. Você falou sobre religião. Tem muita interferência na vida das pessoas. Na minha também teve. Você falou que teve na minha também teve, por muito tempo. Então, isso faz com que a pessoa... Na verdade, ninguém estimula a gente a ter um contato bom com a nossa sexualidade. Ou é uma hipersexualização, ou objetificação, ou te taxam de puta e de vadia. E a gente fica meio perdido como que a gente faz pra construir esse rolê aí. Eu tô amando que a cabecinha dela tá assim, ó. Ela tá entendendo tudo. Eu tô quase falando pra você, cara. Aulas hoje. Pode perguntar. Agora me diga uma coisa. Ih, cara. Mais ou menos não. Lá. Sexo é performance ou vontade? Vontade. Eu não posso dar tanto spoiler, mas vem aí uma parada que vai revolucionar o mercado. Um mapa pra gente entender, na verdade, como que a gente faz pra explorar o nosso sexo. Porque, por exemplo, pra mim é vontade. E pra você? Assim? Calma. Pra mim, sexo é vontade. E pra você? Performance é vontade? Vontade. Performance é vontade. Mas, enfim, aqui nós concordamos. Eles quebraram um pouco minha ideia. Mas pode ser ter uma pessoa que fala, não, pra mim é performance. Ou, pra mim, é energia. Performance. E aí, às vezes, essa pessoa que ela é performance, ela vai transar com uma outra pessoa que acredita que é... exemplos depois. Perfeito. Essa pessoa que ela acredita que é performance, ela transa, por exemplo, com você, uma mulher. Transa com você e ela é da performance e você é da vontade. Ela vai achar que você é ruim de cama. Vai me dar Sabe um chá. quando isso acontece? Quando a mulher é casada ou o homem é casado, contrata alguém na expectativa de suprir uma necessidade, às vezes, da cabeça. Não tô nem dizendo que a esposa ou o marido não compensam isso, mas é uma expectativa da memória da pessoa. Né? Nós temos uma amiga em comum, que é a garota de programa, e ela relatou isso pra gente, que as pessoas querem um sexo às vezes mais selvagem, uma coisa, então eles criam isso diante de uma necessidade da performance da pessoa, não necessariamente pela vontade de trair ou algo do tipo. O que você pensa sobre? Cara, eu penso que isso deve ser conversado dentro do relacionamento, né? E entender se esse desejo, ele realmente faz bem pro casal e se fizer, por que não, né? Então a gente entender o que a gente quer buscar e as raízes disso. E também não julgar o tabu, sabe? A gente tem que acolher qual que é a demanda da pessoa, assim, no rolê.
Mas eu sempre vejo que tem como a gente explorar o nosso avatar sexual. Então... Olha, avatar sexual. Eita, eu acho que eu tô falando coisas que eu não posso. Já pega as dicas aí, Rossônia. Avatar sexual. Então é isso. E se o cara, por exemplo, foi exatamente o que eu falei, se o cara quer performance, se o cara quer selvageria, se o cara quer energia, se o cara quer vontade, se a mulher ou o cara quer explorar os 5 sentidos, faz. Só vai Quais e não são os puxa 5 disso. sentidos? Ah, isso tá na internet pra todo mundo. Audição, visão, tato, Ah, sim, eu pensei que era alguma coisa. Mas, calhando. Voltando pro lado espiritual ali, você acha que as pessoas carregam muita culpa ainda? Por causa do espiritual? Porque tipo assim, fiz isso, não deveria, aí fica 15 dias em penitência, porque teve relação, não sei o que e tal. Eu vejo que isso é muito pela religiosidade, do que pela religião. E tome pinga, Diego. Tome pinga, ainda tá acontecendo. Que a boca... Isso é água, pelo amor de Deus. Vai todo mundo acreditar que é pinga. Não tem importância também, não. Isso vai mais pela religiosidade do que pela religião, sabe? E como que a pessoa se relaciona com isso. Por exemplo, na faculdade de sexologia, na pós de sexologia, a gente entende como que a gente vai ajudar aquela pessoa. Porque não adianta eu chegar pra uma pessoa que passou por esse processo religioso, ou que tem essa culpa, e falar, não adianta, não precisa ficar culpada não, tá tudo bem. É só você transar e gozar horrores. Não vai tem um funcionar processo, dessa forma. né? Tem um processo e tem o processo dela. Se ela quer ficar dessa forma, ou se ela quer fazer menos sexo, tá tudo bem também, sabe? A gente não tem que transar loucamente o tempo inteiro, a gente tem que entender nossas vontades sexuais. Quais são os cursos que você oferece hoje na internet? Hoje, aberto, tem o Como Sentar 2.0. Como sentar. 2.0, Rossônia. Você já lá tá no 30, Rossônia. Mas qual que é o rolê do Como Sentar? Eu venho... Dá só um spoilerzinho pra gente. Vai. Agora! Qual foi o rolê do Como Sentar, né? Eu falava sobre orgasmo. Porque esse negócio de 50% da população brasileira, das mulheres, não terem orgasmo me incomoda bastante. E aí, não vende. Orgasmo não vende. E aí teve um vídeo no TikTok que teve mais de 30 milhões de visualizações. Uau. Eu acho que é por aí. Eu tentando olhar pra alguém que viu. Ninguém viu? Jordi não perde nada. Balança a cabeça, Jordi. Isso aí. Enfim, por aí. Tem aproximadamente 30 milhões de visualizações e era um vídeo de como sentar. Aí eu falei, beleza, sentar vocês querem aprender? Então bora aprender a sentar e gozar. Olha só. Porque é um tema que as pessoas têm mais link. Hoje em dia todas as músicas têm senta, senta, vai sentar, sentadona, sentadona. As pessoas querem falar sobre sentar. Então é uma forma da gente se apropriar do nosso prazer também. E Bia, gosta de sentar? Com toda certeza. Mas é que a pessoa, não, galera, é uma farsa. Eu não sento. Eu acho clichê. Não, ela pode não sentar, ela pode só se acomodar, por exemplo, encostar, algo do tipo. Não? Mas por que é sentado 2.0? Porque eu fiz o primeiro curso, e aí eu aprendi algumas coisas e melhorei no segundo. Então, por exemplo... Tem sentado 1.0. Tem 1.0. Na hora que você tá no sexo lá, fala assim, amor, vou fazer 1.0 agora, calma aí, hein? Cara, a questão do 2.0, na real, é porque eu entendi qual era a demanda da aluna. Então, elas têm muita questão de cansar quando elas sentam. E eu sou uma pessoa um pouco ativa, eu já fui maratonista, hoje em dia eu também continuo muito ativa. Então isso não é uma questão pra mim, mas eu entendi que era pra minha aluna. Então no Como Sentar 2.0 a gente tem um módulo só de exercício físico, que ela pode fazer em casa, que isso vai fazer com que ela crie mais resistência pra ela não cansar na sentada. E também tem o que desde o 1.0, que é o Master Blaster, Flaster, eu adoro criar palavras. Você sentir prazer quando você tá sentando. Se você sentir prazer, você vai esquecer que o tempo tá passando, tá ligado? Você tá ali fazendo o que você, cara, o que você gosta. Você não tá pensando. Se você estiver performando a parada, a gente volta pra performance, pra agradar uma outra pessoa, aí sim, ai que saco, como é que eu faço pra sair daqui? Vem pra cima, chega, já foi a minha vez. Agora, se você tá gostando do que você tá fazendo, você quer ficar ali, né? Você quer ficar ali. Quanto tempo você fica entendendo ali, esse Bia? papo, cara. Porra, sexo é competição, cara. Eu vou gostar antes que você, tá ligado? É assim que funciona, né? Não? Existe. Aí tá É ser espírito competitivo, cara. O Jordi ficou assustado com o sonho agora. Olha lá. Assim, que violência. Você tá brincando ou você tá falando sério? Tô brincando. Eu não acredito mais em você.
Bia, você é demorada no sexo? Cara, depende. Ai, eles querem saber da minha vida sexual. Depende muito. Depende da pessoa, depende da minha vibe, depende do momento. Depende do lugar, né? Depende do lugar. Às vezes você não pode passar de 3 minutos, né? Senão o elevador chega no topo, abre a porta e acabou. Eita. Não fui eu que falei, foi ele. Vou me caçar. Ai, ai. Mas é isso. Não tem nada estabelecido. Não é demorado, então é maravilhoso. Não, às vezes tem uma rapidinha ali que supera a necessidade do momento, né? O que eu quero naquele momento. E às vezes tem que demorar um pouco mais, ter outras coisas. Você fala muito sobre os desconfortos, entre aspas, as vontades que as mulheres têm. E às vezes elas não conseguem expressar isso, uma forma de resolver essa inquietude dela no sexo, enfim. A Bia tem alguma coisa que ela ainda não encontrou um jeito de resolver? Tipo, algo no sexo que ela mesma ainda não se resolveu? Amigo, eu acredito que por trabalhar com isso, eu já tenha explorado muito do meu, assim. Sim. Então, nesse supetão, assim, esse tapa na cara, não vem nenhuma questão de terapia, mas com certeza se eu for parar pra analisar, sim. E dependendo da pessoa que eu encontre também. Porque sempre quando alguém, igual você que é dessa área, às vezes as pessoas acham, não, ela é super bem resolvida, tudo dela é bem resolvida, não tem problema nenhum, ela transa super bem e tal. Mas às vezes a gente, no nosso íntimo, tem alguma coisa assim, não, isso aqui ainda falta Não que você precise falar o que é, mas tipo assim, tem alguma coisa que você ainda sente que precisa aprimorar no seu eu, assim. Eu acho que é mais isso, é mais a relação com o outro, porque ele é uma folha em branco e eu tenho que descobrir como que eu vou lidar com aquele outro que tá na minha frente e tem uma expectativa sobre mim. Então... É mais expectativa do outro ou com ela mesma, entendeu? Mas a expectativa da pessoa é problema dela, né, não? Mas é isso, eu sou trouxa que quero acolher os outros, entendeu? Eu quero que seja legal pra pessoa também, então... Não, ser legal é legal, só que a pessoa criar uma expectativa em cima de você... É responsabilidade dela, né? Você se importa com ela, mas suprir uma expectativa que ela criou ali no íntimo dela, não tem como a gente saber. Faz total sentido. Mas na minha visão não é isso de frustrar a pessoa pelo que ela criou. É mais uma expectativa de, tipo, essa insegurança de como é que eu vou fazer, porque eu tô com uma pessoa que trabalha com sexologia. Então, de ter decisão, assim. Sim. Acho que por ser profissional que fala sobre esse assunto, pode ser. Mas pensando, assim... muito rápido e jogando na tua cara. É uma pergunta que eu fiquei ali matutando, porque é muito complicado, às vezes, as pessoas te colocarem um crachá que você sabe tudo. Não, ela sabe tudo. Não. E aí a pessoa, às vezes, te pega numa situação aqui que você não parei pra pensar nisso. Acho que por você já estudar muito pra ajudar outras mulheres, eu acho que é bem raro você encontrar algum motivo, assim, que te desestabilize, assim, né? Eu acho que é porque eu já passei por eles. Sim. Eu tava conversando com os meninos. Então eu já transei de sutiã, de blusa, porque eu tinha vergonha do meu corpo e não me sentia confortável com outra pessoa. Eu já deixei de transar com muita gente, porque eu não queria que aquela pessoa me visse sem roupa. E eu sempre tive um corpo, entre aspas, socialmente aceito, porque eu acredito que a gente tem que derrubar esse rolê aí. A gente já tá caminhando pra desconstrução disso. Então, as pessoas meio que não entendiam e rotulavam, tipo, mas você é bonita, por que você tá com vergonha de transar? Porque eu tava com vergonha, tá ligado? Eu não tinha um problema com o meu corpo. Um problema tá no outro, né? Exatamente. E aí, também tive a questão de não sentir prazer, só dar prazer pro cara. Tive a questão do tabu anal, que todo mundo tem tabu anal. Já menti que gozei. E, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. E, Thiago, recentemente, eu até acompanhei ela, eu aproveitar pra comentar isso aqui, que recentemente ela fez cirurgia, ela botou silicone. Tetas. Ela botou silicone. Quando você fez a prévia no seu Instagram pra anunciar que ela ia botar, na hora já me veio a questão da militância da internet, né? Ela fala sobre prazer feminino, sobre aceitar o próprio corpo e tá botando silicone. Perfeito. E ela mesma falou sobre isso. Ela fez uma publicação sobre isso, de que era outra forma que ela se enxergava. Que ela fala um pouco mais sobre isso. Cara, é polêmico isso, com toda certeza. Eu só decidi colocar o silicone quando eu já... E aí buga a cabeça de todo mundo, né? Explode. Sim. Quando eu já tinha aceitado o meu peito.
Foi o que aconteceu comigo, explodiu a minha cabeça. O seu vídeo explicando. Ela explicou o porquê do silicone, eu falei, vá. Mas é isso. E às vezes você dorme com uma consciência também, acorda com outra. Dorme com desejo, acorda com outro também. Eu acho que... É porque o lado dela, se fosse desse forma de pensamento, ela seria muito julgada. Ah, gente, acordei agora, quero botar um silicone. Não, mas eu também, se fosse isso, eu ia bancar, entendeu? Se fosse isso, eu ia falar. Tipo, acordei, quero botar um silicone. Eu também. A gente tem que parar de ter medo de ser cancelado e falar a nossa verdade. Eu concordo plenamente com isso também. Mas comigo realmente foi isso. Por exemplo, eu transava sem sutiã, eu vivo pelado em casa. Eu já vivia pelado em casa. Eu troco, por exemplo, eu não trocava Seu roupa trauma na frente é dos porque meus ficava amigos. assim Não tinha e hoje trauma. fica assim. Não, então. Tá tranquilo? Qual foi o rolê? Não é isso. Não é isso. Meu peito não era caído também, não. Era bonitinho. E continuou sendo. Tô zoando. E tanto que, por exemplo, o que as pessoas perceberam, que é mais a veracidade da parada, é que eu não coloquei tetão, entendeu? Sim. Continua pequeno. Sim. A minha ideia não era ter um peitão. O que aconteceu foi que, por exemplo, até a academia. Eu faço academia, inclusive pela estética. Lógico que pela saúde, mas é claro que eu quero me sentir mais gostosa. É claro que eu quero me sentir mais desejável pra mim e pra outra pessoa. Então, eu quis colocar o silicone também porque tudo funcionou ao favor de colocar. Se eu quero mudar e eu posso mudar, não é pra ser aquele negócio sufocante, sabe? Tipo, eu não posso mudar. Pô, não tô com grana, não aceito meu corpo, quero muito botar. Então, a gente tem que passar pela parte da aceitação de outra forma. Só como eu podia mudar, eu fiquei na casa da minha amiga, que era filha do cirurgião. Ah, eu comprei isso tudo, gente. Foi muito legal, foi muito legal. Então, eu nunca ia ter outra oportunidade dessa de ficar... Meu pós-operatório foi na casa do cirurgião. Quem me deu banho foi a mãe dela, que é enfermeira. Então, tudo caminhou para uma oportunidade que eu tive num momento que eu achei que era bom pra mim. E aí também é meio que bancar isso nas redes sociais, sabe? Tipo, mas a pessoa não entendeu, a pessoa não aceitou. Sinto muito, porque eu me importo com vocês e quero que vocês entendam e apoiem. Mas se vocês não aceitarem uma parada que eu escolhi pra mim, eu não vou deixar de fazer. Tá tudo bem, tá tudo em casa. Né? Essa parte do silicone foi muito legal. A gente vai lá no Instagram dela ver. Queria muito jogar essa aqui no ar. Obrigado pela participação. Você é defensora das mulheres? De uma maneira geral? Assim? De uma maneira geral, sim. E eu faço isso de pequenas formas, como, por exemplo, você não vai me ver falando mal de mulher, não. Aqui, você tava falando de seios e tal. A gente entrevistou semana passada, né? O Dr. Rômulo Marques, que é um farmacêutico esteticista. Que Mandar um abraço pra ele, né? Fez um trabalho espetacular na bunda de uma influenciadora aqui. Ele tá mudando a autoestima de muita mulher Xalana que tiver ficou um pra ele. resultado surpreendente. Um profissional de extrema qualidade. Quem não viu, passa no Instagram, tanto da Xalana quanto dele, pra dar uma olhadinha. Que Você trabalho, viu tá? a bunda de Xalana? Que trabalho. A bunda dela, bunda de pêssego. Agora na Clotilde vai arrasar com esse negócio lá. Acabou o pessoal te chamar de Bob Esponja, hein, Xalana? Acabou, hein? Agora é bunda de pêssego. Vambora. E mandar um abraço pra Dr. Rômulo de novo. E novembro ele tá com mês de aniversário, várias promoções. Segue lá o Dr. Rômulo, que ele é o nosso parceiro. Rapaz, o cara é especialista em deixar as pessoas bonitas, tá? Rapaz, o cara tem um dom. Ele é diferente. Ele é diferente. Mas enfim, você se considera feminista? Sim, eu me considero feminista. Essa a resposta. Se considera feminista? Eu sou feminista. Ela não quer falar mais sobre o assunto, não. Não, eu posso falar sobre o assunto. É porque, na real, é um pouco polêmico isso. Aham. Né? Tem várias vertentes, então eu acredito que tem muitas feministas que podem não me considerar feminista. Aham. Mas eu vejo muito isso nessas pequenas coisas, como, por exemplo, não falar mal de mulher, que a rivalidade feminina, ela tá em todos os lugares da vida. Até onde não tem. Eu costumo dizer. Passa a mulher lá do outro lado da rua, a mulher tá beliscando o cara aqui do lado de cá, que o cara nem viu a outra mulher do lado da rua. E a mulher começa, que foi aquela vagabunda que passou do outro lado. Não tem nada a ver Não com tem isso. nada a ver com a história. Até onde não tem. E aí, sempre que eu posso contratar, hoje em dia que a gente tem empresa, né? Então, filmmaker, sempre eu posso contratar, eu contrato mulheres, eu prezo pra contratar mulheres. A minha equipe é majoritariamente formada por mulheres. Então, nessas pequenas ações, assim, eu empodero mulheres também, sexualmente falando. É importante falar. Meu trabalho é pra mulheres, na real. Os caras acabam se beneficiando também, e tem muito homem agora que... Muito não, né? Na real, muito mais mulher. Mas tem homem agora que tá me acompanhando. Seu público é majoritariamente feminino ou masculino? Mais de 80% mulher. Olha que legal. Acho que 86%. Nossa, 86? Caramba.
Eu falo pras mulheres, e aí agora quem tá acompanhando são os maridos. E às vezes o marido manda pra mulher e tal, e eu acho isso muito bacana. Cara, eu queria muito isso, que as pessoas não me vissem, eu entendo essa parte da rivalidade feminina, mas as pessoas não me vissem como uma competição. Isso já aconteceu, inclusive, com mentoradas minhas, e é um exercício que às vezes elas caem sem querer, assim. Mas que, tipo, eu não quero ver um vídeo da Bea perto do meu namorado porque ela está rebolando lindamente. E, tipo, eu não tô ali pro seu namorado me ver rebolar. Eu tô ali pra você se sentir melhor com você. Entendeu? Então a gente tem que quebrar, eu tenho que quebrar isso diariamente também. Principalmente porque meu vídeo chega pras mulheres. Então, sou feminista. É a minoria, os homens são minorias, ela acabou de dizer aqui agora, mas você recebe muita cantada na internet? Cara, já recebi muita. E aí eu meio que eduquei minha audiência, eu acho, né? Porque é diferente a realidade da rua e a realidade das redes sociais. Nas redes sociais eu acho que hoje em dia o Marada tem um pouco de medo de mim, porque se for escroto, eu vou expor. Você vai expor? Sim. E aí eles não são, entendeu? Agora, a rede social também faz com que eu me conecte com muita gente foda, com muita gente legal. Tem esse lado bom também. Tem. Muitos caras legais. Eu tive muito tempo uma crença de que homem era tudo babaca. E tudo Então igual. seus contatinhos hoje, a grande maioria estão no Instagram? A grande maioria tá no Instagram, às vezes tá na rua, né, galera? Às vezes tá um gatinho ali passando despercebido. Ela fez um stories com um boy aí esses dias. É, né? Sua mãe descobriu quem é? Cara, vocês viram o rolê, cara? Sua mãe descobriu? Eu ri, mas eu ria. Minha mãe foi no meu Instagram ver um por um quem eu seguia pra ver se ela descobria quem era a pessoa. Olha só, detetive número 1. Eu falo que eu tenho um FBI, porque fica todo mundo tentando descobrir as coisas. Estratégia de marketing que eu lanço de curso, elas descobrem antes. Eu amo, gente, continuo descobrindo. Pra mim isso é sensacional. Os boys que eu pego, elas querem saber quem é. Mas tá tudo E a bem. lista é grande ou pequena? Não sei, galera. Por falar em grande ou pequeno, o Diego quer fazer uma pergunta. Eita. Ih, E vocês? tamanho do documento, é? Tamanho do documento? É. Não. Nós estamos ouvindo de uma especialista. É isso, tamanho não é documento. Mas... Mas, esse mais tem um negocinho. É nesse mais que me quebra. Mas aí, agora vamos lá, ao vivo. Ao vivo pra todo o Brasil. Qual que é a insegurança? Pode falar a verdade. Qual que é a insegurança de vocês no quesito tamanho do documento? É ser pequeno ou é ser grande? Não, esse é pequeno, lógico. É ser pequeno. É, ser pequena. É ser pequeno ou é ser grande? A insegurança. Pra mim é ser grande. Perfeito. Agora vamos lá. A gente colocou na cabeça de vocês, por algum motivo que a gente precisa desconstruir, que ter pau grande ia dar prazer pra mina no sexo. E não é assim que funciona. Às vezes incomoda, galera. Tem aquela linda metáfora do sapato de salto alto. Lindo! Quando você olha na vitrine assim e fala, nossa, que sapato bonito. Calçou, incomoda às vezes, entendeu? Então... Inclusive porque a gente também tem o colo do útero, né? Que é o fundo. Se for grande demais, e a gente tá falando de meninas, dependendo também do ciclo menstrual e do quanto aquela pessoa tá excitada, pode incomodar. Então a gente tem essa ideia de que ter pauzão é maravilhoso e tem que ter pauzão. Só que não é assim que funciona. Você tem que... o que eu dou, a dica pra quem tem pau grande, pau pequeno, pau médio e... Nunca falei tanto pau na minha vida, na verdade. É que você esteja atento ao prazer da mina ou ao prazer do boy com quem você está se relacionando no momento. Isso vai ser a virada de chave. Não é você ter um pau grande ou um pau pequeno. As pessoas traduzem muito a relação que elas têm com os vídeos pornográficos que às vezes elas veem, né? Então... Não pode falar essa palavra, é isso? Ó, Diego! O que aconteceu? Chegou o momento da caixa misteriosa. Ai, Jesus! Pô, mas que susto! Eu também pulo Eu achei que fosse por causa do TikTok. Tava com o meu Instagram aberto até agora, né? Tá. A estética tá bonitinha. Aqui tem aquele programa que era do Gugu antigamente, você tinha que botar a mão e tinha um bicho aí dentro. É mais ou menos isso. Ai, saudade, amado. Pô, um negócio de laranja, hein?
Essa é mana laranja, a anterior foi rosa. Gente, o que é isso? De verdade, eu não sei o que é. Se eu soubesse, eu diria Eu agora. bebo esse. Não. E são 3 copos, ou seja, eu vou ter que beber alguma coisa. Agora Bia. é cachaça Coimbra Premium. Olha só como é que tá isso aqui. Amor de Deus. O que é agora, Diegão? O que deu Diegão, aí? explica a temática da nova caixinha do Pocá, vai. Então, essa aqui é a nova parte do programa, onde pessoas mandam uma pergunta pra gente e você escolhe responder ou não. Você respondendo, você escolhendo, tudo que a gente tirar daqui de dentro você vai ter que responder. E a gente toma um shot pra começar. Não, calma, eu fiquei confusa. Se eu não quiser responder, eu bebo, é isso? Exatamente, Não, é isso aí, é isso aí. É isso. Não quer responder? Bebe. É um shot. E se eu responder, eles bebem. Pera aí que Eu achei essa brincadeira mais legal. regra entrou agora. vai fuder meus meninos. Ué, Essa não tava na regra, eu vou fazer uma conta. Essa mulher Se for assim, a responde gente tudo. brinca. Essa mulher responde tudo. Vamos lá, se for assim, a gente brinca. Aí, tá Se eu vendo? responder, vocês bebem. Fechou. Então vai, vou abrir aqui, hein? É difícil conviver com Beatriz, gente. Jesus amado. Eu tô pensando que é cachaça. É o de Mas não Ruba precisa Thiago. ser tudo não, né? Não, é pouquinho em pouquinho. É, até porque tem 4 mil perguntas aí dentro também, né? Vamos? Vamos lá. Bora, Diego. Eu começo, você começa? Você começa. Bom. Rapaz. Tô falando, tem 4 mil perguntas aí dentro. Ah, essa é mole. Já transou no primeiro encontro? Ah, já? Aí vocês bebem. Ah, não! Diegão, Foi isso que a faz gente valer a combinou. pena, faz valer a pena. Vai. É só o tapinha, né? Dói um tapinha. É só um golinho, né? Não, dá um Vai tapinha, ser, mas pelo amor de Deus. faz as perguntas Vai valer a dar pena. ruim. Agora sou eu, né? Caraca, tem muito papel aqui. Ela vai responder tudo, cara. A gente vai sair daqui sei. bêbado. Já tô comendo Qual dessa. celebridade você pegaria? Oxi. Débora Seco. Essa vocês não esperavam. Essa Gente, foi eu no vi fim. Débora Seco no podcast, maravilhosa, dando em cima de Giovanna Eubank, vocês viram? Pai, não, mas esse aqui deu tranquilo. Vai, Diegão. Débora Seco. Até, sei se o relacionamento dela é molha- aberto, né? até molhado abre. Porque eu sei que ela tem um relacionamento. Desculpa, Débora, qualquer coisa. Já ficou com algum famoso? Quem? Não tem quem, não é Tem, possível. tem quem? Vai ter que tomar cachaça. Ah, é que eu vou responder. Ela foi ver, não tem quem. Vai falar, vai. Ai, não, eu guardo tudo. Eu escondo meus contatinhos, gente, eu não conto. Não, fala, seus seguidores querem saber. Vamos lá. Ai, tá, foi mais fraco do que eu imaginava, eu tava esperando. Cachaça Não, Aurora. quem eu não conto, não. Tá vendo, famosos? Podem ficar comigo. Eu Qual é a gosto de- idade ideal para iniciar a vida sexual? Cara, de acordo com os livros de sexologia, não tem a idade ideal, mas você deveria... Vou beber logo. Cabaço fica duro? Calma, deixa eu responder. Mas você deveria ter o mínimo de educação sexual, que na real a galera não tem, sabe? Você devia... A gente precisa de uma educação sexual também para adolescente. Aham. Então, por exemplo, a minha primeira vez eu não usei camisinha, eu tomei pílula do dia seguinte, eu tomei umas 3 pílulas do dia seguinte. Nossa. Totalmente errado. Então, por favor, gente, antes de vocês terem uma vida sexual, entendam e se sintam seguros pra depois começar. E eu já tô sentindo o efeito desse negócio que eu dei uma golada. Tô quase voltando pro Ken aqui respondendo. Eu já bebi. E seleciona melhor. Vocês estão fingindo que vocês estão bebendo, porque eu É dei ruim, um olha gole. aqui. Pode selecionar aí, cara, porque senão você vai ficar doidinho e a responsabilidade é minha. Fetiche estranho Fetiche estranho? que você Eu não sei se chega a ser é estranho pros outros. Eu sou muito a louca do gozar por energia. Bota o dedo na tomada? Tá vendo? Eu falei que era estranho pros Obrigado, né, outros. Rosane? Por exemplo, o negócio de raio vermelho, entendeu? Um negócio energético. Mas aí tem que fazer uma educação sexual um pouco mais rápido. Eu acho que isso aí é pós-doutorado, mestrado, tudo junto. Sem toque, gozar sem toque, fica um pouco mais... Tem que beber, porque depois disso daí... Pô, produção, vamos ficar bêbado. Produção. Aí tem como gozar sem toque? Tem O como. quão normal é isso? O quão normal? É, o isso quão acontece... comum? Pra mim ou pras comum, pessoas? melhor, o quão comum Pra pras mim ou- pessoas.
As pessoas não é Acontece muito elas não comum. percebem ou como que é? Não é tão comum porque as pessoas não conhecem, eu acho, que podem, que isso pode acontecer, na real. Eu também não sabia que isso podia acontecer até não muito tempo atrás. Mas é possível a gente conversar mais sobre isso aí. Qual o lugar inusitado que a Bia fez sexo? O que é inusitado pra vocês? Um lugar diferente que não seja a cama. Ah, não, Thiago, porra. Não. Vai a dele, vai a dele. É, cara. Cara, eu já fiz na praia. Do morro? Não. Significa isso. Na Praia do Morro não, muito movimentada. E a minha varanda também já dá de cara pra Praia do Morro, né? Então... Ah, então já fez na varanda. Gente, isso não é inusitado não, né? Na varanda da casa de vocês, vocês não fazem sexo. Aham. Ele não. É direto, acontece. Vai, Diegão. Mais ou menos. Mas vamos sair do negócio aqui. O próximo eu vou pegar lá no fundo. Agora sim. Eita. Agora sim veio uma boa. Vou beber. Já transou alguma vez com alguém assistindo? Já. Eu não achei que foi fundo, não. O Diego tá foda. Já. Agora vai. Vai estar no próximo curso. Você já traiu? Não. Ai, gente, eu sou trouxa. Eu sou trouxa. Eu não... Cara, tem uma parada que eu detesto, é mentira. Então, eu acho que a gente tem como construir um relacionamento... Eu vou ter que tomar isso aqui tudo mesmo. Vai. Fazendo. Porque traição, na real, é tudo aquilo que quebra Vai, um Diego. acordo, né? Então não existe só a monogamia, gente. Várias formas de se relacionar. Se você tá mentindo pra pessoa, na minha percepção, tá, gente? Você é um cuzão. Então, eu nunca traí. Não faz parte. Agora, se futuramente eu teria um relacionamento aberto, que aí eu me relacionaria com outras pessoas, não só com uma, acho que isso é possível, assim, de ser construído. Entendi. Mas traição, não é pra mim, não. Isso aí. Já desistiu pelo ser grande demais? Se eu já desisti por ser grande demais? Não, gente. Não, agora eu tô pensando, será que eu nunca peguei um tão grande assim? Não. É muito difícil, hein? Ô, Sônia, você tá jogando contra nós? Vou abrir o Instagram ali depois de novo. Tá fácil responder. Ela só não respondeu uma. Eu não falo de pessoas, né? Ô, Bia. Não, queria te falar um negócio. O que você tem a dizer daquela máxima? Se Deus fez é porque cabe? Ah, eu fiz um vídeo desse hoje. Você viu? Olha o spoiler. Não, É só socar fofo. Sensacional. Cara, se você tiver... Eu tô dando números figurativos, tá, galera? Se você tiver um pau de 92 centímetros... Oxi. Mas é isso. A gente tem o canal vaginal entre 8 e 9 centímetros. Ele tem 8 e 9 centímetros quando a pessoa tá em neutralidade sexual, ou seja, quando ela tá relaxada aqui. Tá com 8 e 9 centímetros. Quando a gente fica excitada, ele pode ficar 1/3 do tamanho a mais. Ele alonga pra receber ali A vara. o rolê. E aí... Qual que é o nome que você chama, Sônia? Benga. O quê? Um negócio. Pipiu. Rapaz, depende do momento. Se é um momento mais quente, é uma coisa. Se é um momento mais tranquilo, é outra. Geralmente, sei lá, cara, Você dá nome? Dá. Não, O Joãozinho? Não, aí não, né? Mas qual é o nome? Esse dia ele falou que era Amaral. Amaral, Amarildo. E aí, dependendo da anatomia da pessoa, né? Não vai caber mesmo ou vai incomodar. E aí, por favor, galera, não continue se estiver se incomodando. Fala com a pessoa, seja aberta, sexo é pra ser prazeroso. Se você tiver prazer na dor, tudo bem também, mas se você estiver sendo desconfortável pra você... Gente, eu tomei um gole disso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Meu Deus. Engole ou cospe? Engole ou cospe? É. Vai, Bia! Ela engoliu a... Sou educadora sexual, gente, não faz isso comigo. Vai, Diegão. Já te ofereceram dinheiro para transar? Já. Se sim, aceitou? Se não, teria coragem? Tá
vendo. Já teve um cara muito gato que queria ser meu sugar daddy. Mas não dá pra mim. Eu não Nossa, a aceito. gente conheceu o negócio de sugar daddy esses dias, né? Ah, Você não sabe o que foi que com a é? Carliane. Tipo, sabendo esses dias. E ele era gato, entendeu? Se ele tivesse chegado em mim numa outra abordagem, eu daria de graça. Tá ligado? Não precisava. Eu não julgo em hipótese nenhuma, mas eu não é minha vibe, não. Gosta de sexo anal? Quando a pessoa sabe fazer, sim. Se a pessoa for afoita ou não me ouvir, ou não tiver aí pra parada ser prazerosa pra mim, aí eu não gosto, não. Vou tomar de novo então. Já transou com alguém da família? Não. Vocês já transaram com a minha família? Minhas primas, quase tudo. O Sônia falou que também, ela. Eu tô rindo, cara. Não acredite nas mentiras dele. Fala mais alto, Jordi. Primo, quem nunca? Não. Vocês não beberam, não, tá? Claro que eu vi. Cadê o VAR, galera? VAR, A gente tem que aí. fazer isso ao vivo. Já ficou com o ex da sua amiga? Não, na real não. Não. A resposta é não. Deu uma enroladinha. Não, mas é porque essa é uma questão muito profunda pra mim, assim. Eu demorei muito tempo da minha vida pra ficar com alguém que minha amiga tinha ficado. E eu só fiquei porque ela mentiu pra mim e falou que não tinha ficado, porque ela sabia desse rolê, assim. Aham. Então não. Então. Dá uma bicadinha só pra falar. Já dirigiu pelada? Dirigir pelado? É. Não, gente, vocês dirigem pelado? Eu já. Lá na Praia do Morro. É? Inclusive na Praia do Morro. Já fez fio terra? Já. Por que tão tabu, gente? Sabia que o ponto G do homem fica na próstata? E é localizado pelo ânus, cu, Verdade, rosto. Rossônia? Não, é verdade, com certeza. Tá falando culpa. Ó, meu diretor, a gente vai receber o Emerson Ceará. Aqui Vai no receber, dia 18 de novembro. dia 19 de novembro. Pergunta pra ele. E ele foi na Gorete. A gente vai perguntar isso aí. Eu fiquei sabendo essa história aí, tá? Me conta depois. Nossa, mano. Fala um pouquinho pra gente sobre inversão de papéis. Muito julgado, né, pela sociedade, mas é sempre aquilo, a pessoa que ela se sente confortável em fazer e a outra pessoa também se sente confortável em fazer, por que não? Vocês sabem, inversão. Na real, na minha percepção, não deveriam ter papéis na cama. Por que inversão de papéis? Quer dizer que o cara ele tem que estar sempre ali, macho, provedor, garanhão, comedor, e a mulher sempre fofa, recebendo. Não é isso. Então, o termo ele existe. Tem alguns termos que eu falo que não precisava. Por exemplo, orgasmo seco. Também não sou muito a favor desse termo, porque orgasmo ele é seco, é a sensação. Então dá a ideia de que orgasmo precisa sair alguma coisa. Então o termo existe, né? Só que a gente tem que tirar tipos de orgasmo. Já fez inversão de papéis, João? Não. Eu acho que não. Já fez, Rossônia? Não. Mas vocês fariam? Ó, sinceramente. Qual o maior erro do oral, na sua opinião, assim? Porque tem gente que fica ali 40 minutos, 1 hora e No boy ou na nem mina? vice-versa, tanto pra um quanto pra outro. Então vou pensar. Vou É falar. muito diferente pra um ou pra outro, você acha? O quê? O oral? Aham. Eu acho. Vocês acham, não? Não, gente. Pra chegar no orgasmo. Com toda certeza. Com toda certeza. É o que você tá com isso na cabeça, cara? Se não é... Porque é um pau e um chato, cara. Não, até pra É de chegar no orgasmo, pô. Principalmente porque os caras não têm dimensão de uma parada que se chama resposta sexual. Então, por vocês terem a resposta sexual de vocês acham que as minas funcionam... Vocês acham, é ótimo, né, gente? Pelo amor de Deus, tô generalizando. Mas acham que a mina funciona da mesma maneira. E é diferente. São duas pessoas que se relacionam com o sexo de maneira diferente. Então, por exemplo, socialmente falando, a maioria das pessoas, dos homens, tem um desejo muito rápido, uma excitação muito rápida. Então, pô, tô com vontade de comer alguém, já tô excitado, o pau subiu. E um orgasmo rápido também. É muito mais comum ter cara com ejaculação precoce do que retardada.
o cara que tem a ejaculação que vem junto, geralmente vem junto com o orgasmo dos caras, né? Na maioria das vezes. E aí tem o relaxamento, né? Que é a resolução. A mina, ela tem o desejo que demora, que você tem que construir às vezes no negócio do dia, entendeu? Não adianta você brigar com ela o dia inteiro, chegar à noite e falar, tudo bem, meu bem, vamos transar. Porque às vezes ela não tá afim. Essa história é mais ou menos assim, né? De manhã a mulher é uma vaca e de noite é um passarinho, né? Porque o cara passa xingando a mulher o dia inteiro e à noite vem falar, vem deitar do meu lado, minha pombinha, né? Mais ou menos assim, né? É por aí. É mais ou menos isso aí. E aí, é mais ou menos isso, a gente se relaciona de maneiras diferentes com o sexo. Dentro da resposta sexual e dentro de um curso que vai sair em dezembro. Que eu não posso dar spoiler. E aí, o maior erro do oral no cara, e eu vou pensar na mina, né? É muito o você fazer pra agradar ele. E você não tá com vontade, aí você faz sem vontade, tá ligado? Tipo... A falta de vontade, na real, eu acho que é o que faz morder o pau, por exemplo. Ou faz você ir pensar, o que será que esse cara tá pensando? Será que ele tá gostando? E aí você desconecta ali com o momento. Então você não tá fazendo o oral. Você não tá gostando de fazer o oral. E o homem percebe, assim como a gente percebe também quando o cara tá ali só lambendo com a língua dura, querendo ir embora daquele lugar. A língua dura dificulta? Cara, a língua dura é porque se fosse pra ter um negócio duro, você pode botar seu dedo, né? Precisa ser a língua, sabe? A língua dura, ela também vem muito dessa vertente de não estar fazendo com vontade, na minha percepção. Porque aquele negócio meio... Tá ligado? Vocês usam a língua dura, galera? Sônia, por favor, coloque esse rostinho da Bia em câmera lenta depois. Ai. Pode ou não transar menstruado, Bia? Usando camisinha, pode. Aumenta ali a probabilidade, né, de transmissão de ST, enfim. Mas claro que pode transar de camisinha. E se você tem muita mulher que fica muito excitada e com muito tesão na menstruação. E, cara, só transa. E tem muita mulher que não transa por causa do sangue, que não tem uma boa relação ali com o sangue e tudo mais. Eu não vou obrigar ninguém a naturalizar, por mais que eu queira que elas naturalizem. Mas, se ela ficar desconfortável, ela pode colocar um disco menstrual. Quando ela estiver menstruada, ela coloca um disco menstrual, que vai ficar ali grudadinho no teu colo do útero, e você pode transar sem que o sangue te incomode, se isso te incomodar. Pode sim. Recebo alguns relatos, tenho algumas amizades femininas, dos homens que procuram as mulheres aí em tempos alternados. Como assim? 2 vezes no mês. Só que ela sempre pega constantemente o marido, o namorado, vendo pornografia. Isso tem bloqueado muito o sexo entre o casal? Você acha que tem perdido muito? Cara, a pornografia, ela é bem complicado falar sobre ela, né? Porque tem muitas coisas que fazem com que repercutam negativamente na nossa vida. Então, entre elas, tem essa questão do relacionamento. Às vezes o cara perde o desejo sexual, isso acontece com muita frequência. Perde o desejo sexual pela parceira, porque tá idealizando um pornô. E só sente desejo daquela forma. E existe tratamento pra isso, né? Claro, claro. E aí, existe também a questão do cara entender como é o prazer daquela forma. Mas, na verdade, ele pode sentir prazer de muitas outras formas que ele nem conhece. Mas ele tá reproduzindo um pornô, que não satisfaz nem ele, mas ele não sabe disso, e nem a mulher. Gostaria de agradecer mais uma vez a psicóloga, sexóloga Bia Rangel. Diegão, hoje nós aprendemos muita coisa, né? Brincamos, claro, com certeza, porque o podcast é exatamente isso, trazer essa conversa leve, mas sempre com muito profissionalismo, com muita dinâmica. Pensei que ela ia pegar o outro copo. Mas ela acertou. Ela tá tomando só a cachaça branca, ela não gostou da cachaça amarela. Não, mas se ela gostou, a gente vai fazer um brinde agora e vai virar todo mundo. Vai, vamos lá. Não, vamos combinar. Eu viro o copo dele. Troca comigo que eu viro. Não, Bia. Eu não consigo virar isso aqui, gente. Eu vou sair daqui. Não, Bia. Vai. Então, sobrou pra quem, Rossoni? Vamos virar, 1, 2, 3. Calma. Muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Ela tá falando agora porque daqui a pouco ela não vai conseguir falar mais. Daqui a pouco eu vou tirar a roupa, não brincadeira. Calma, Rossoni. Calma, Rossoni. Então, sério, valeu pelo convite, por estar aqui.
todo o sucesso do mundo, o podcast, viu, pra vocês. Se vocês ficaram até o final, comenta aqui embaixo, amarelo. Por quê? A gente vai saber que vocês estão assistindo até o final. E a gente valoriza muito essas pessoas, não é mesmo? Isso aí. Agora vai. Aproveitando esse brinde, momento jabá, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e comentário, porque os nossos apresentadores estão muito chapados para pedir isso. E ele falou porque nós não íamos falar. Diegão, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Bia Rangel, obrigado. Obrigado, Bia. Laila Jordi, Russoni, mais uma vez. E a todo mundo que está nos assistindo até agora. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Esse é o nosso podcast de todas as coisas, o maior do Espírito Santo. Tamo junto. Tamo junto.